Eu também quero salientar, o pessoal, os irmãos falaram muito bem, então são coisas que eu já iria falar. Então que bom que falaram, assim eu falo menos. É, mas dando prosseguimento, é, a priorização do reino de Deus, né, de Deus em primeiro lugar, ter um relacionamento com o Senhor, ela é importantíssima. Também eu quero pontuar que falta-nos muito uma visão melhor, enquanto evangélicos no Brasil, sobre trabalho, porque um legado da reforma protestante para os cristãos daquele tempo, para os cristãos que posteriormente vão se espalhar pela Europa e depois pelas Américas, é o entendimento de que o trabalho ele glorifica a Deus. O trabalho glorifica a Deus. Então você tem que entender, enquanto jovem, que se o seu trabalho que você está executando, ele beneficia pessoas, então é um trabalho que está sendo glorificado a Deus ali. Se você é um pedreiro e constrói uma casa, isso vai beneficiar pessoas. Então é um trabalho que glorifica a Deus. Se você é um mestre, doutor, você fez um doutorado, o seu trabalho glorifica a Deus se ele beneficia pessoas, se ele estuda uma problemática da sociedade, explica essa problemática, leva caminhos para serem resolvidos. Então, ser um mestre, estudar, também glorifica a Deus. Se o seu trabalho beneficia pessoas, glorifica a Deus. Então, falta muito isso aos nossos jovens, que eu vejo, né? Porque todo mundo está muito desesperado, com medo de escolher um trabalho. E eu levo isso como um princípio para a minha vida, eu levo isso como um princípio do que eu vi nos livros, do que eu vi na vida dos próprios cristãos que seguiram a Jesus. Paulo não precisou ficar desesperado para escolher um trabalho. Ele escolheu o quê? Um trabalho cultural, construir tendas da época. Os cristãos, os judeus, eles escolheram o quê? Trabalhos culturais. Que o quê? Que beneficiavam pessoas. Pesca, meio de sobrevivência, agricultura. Então a gente precisa entender essa questão do trabalho. E aí, em relação agora aos jovens, nós precisamos resgatar também o seguinte. Aqui no planejamento, é essencial planejar, mas é essencial a gente entender que por mais que a gente planeje, por mais que a gente ame a Deus, nós vamos precisar entender o seguinte, que as coisas não vão sair do jeito que a gente espera. Sabe, você hoje tem 15 anos, você vai planejar a sua vida com 20, você vai chegar aos 20, é totalmente diferente. Eu estou chegando aos 25, é totalmente diferente do que eu esperava estar vivendo. Então a gente precisa entender o quê? A confiar em Deus, a crer que o nosso futuro ele depende de Deus de tal forma que a frustração ela vai acontecer na nossa vida em algum momento. E aí a gente vai precisar entender se a gente quer colocar a culpa das nossas frustrações em Deus, nos outros, ou a gente entende de uma vez por toda que nós dependemos de Deus. Então é esse o planejamento que a gente tem que fazer. Priorizar a Deus, entender as coisas do trabalho como glória para Deus, assim a gente vai trabalhar bem, motivado. E depois entender que as coisas não saem do nosso jeito sempre. Por mais que a gente faça as coisas certas, nem sempre vão sair do nosso jeito. Para que a gente entenda de uma vez por todas o quê? Que nós não somos nossos próprios deuses. Nós dependemos de Deus. Amém?